Olá, turma. Hoje estou trazendo aqui uma super aula para vocês. A gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos. Além disso, vamos revisar alguns conceitos de plano cartesiano, geometria analítica, turma. Vamos lá. Aqui, eu tenho aqui esse ponto A. Você sabe me dizer qual é a coordenada do ponto A? Para eu ter a coordenada de um ponto no plano cartesiano, eu começo sempre com x seguido de y. Primeiro o valor x, para depois colocar o valor y. Então, a coordenada do ponto A, qual seria ela? O ponto A está em cima do eixo x. Se o ponto A está sobre o eixo x, então o x é 4. E ele está apontando para quem no eixo y? Todo ponto que está acima do eixo x está apontando para o y 0. Esse encontro aqui é a origem. X é 0 e y é 0. Então, o ponto A, coordenada 4 e 0. O ponto B, qual é a coordenada desse ponto B? O ponto B tem como coordenada, ele está em cima do eixo Y. Ponto B está sobre o eixo Y. Então, se ele está sobre o eixo Y, está em qual valor? 1, 2, 3 do eixo Y. O x é 0, e y é 3. Eu também tenho outros pontos aqui que eu não coloquei. Ponto F, 3 e 1. X é 3, Y é 1. Onde é que está esse ponto F? Esse ponto F está aqui, ó. X é 3, Y é 1. Aqui está o ponto F. Ponto G, X é menos 4, Y é 2. X menos 4 está aqui, Y2 está aqui, ó. Sempre ligando de uma forma horizontal, paralela ao x, e uma vertical, paralela a y, até se encontrar. Então, aqui está o ponto G, a localização do ponto G. E o ponto H? O ponto H é a coordenada menos 2 e 0, ou seja, x é menos 2, y é 0. Então, vai ficar em cima do menos 2 do eixo x. Beleza? Revisando isso, o que é que eu quero falar para vocês? A gente vai aprender a calcular a distância entre qualquer um desses pontos. Entre A, B, entre A, E, qualquer ponto desse. Então, para calcular a distância entre pontos, a gente nasce de um conceito muito parecido com Pitágoras. Por quê? Se eu quero calcular essa distância, ó, do A até o B, essa distância aqui. Na distância de A a B, se a gente olhar, ó, essa daqui, ó, quantos espaços tem até o zero? 1, 2, 3, 4. Então, aqui embaixo é 4, unidade de espaço. Aqui é 3. Eu tenho um triângulo retângulo, porque aqui é sempre perpendicular, 90 graus, de lado 4 e 3. Então, galera, para calcular essa distância de A até B, eu posso usar muito bem um conceito de Pitágoras, ok? Que é um cateto e hipotenusa. E esse mesmo conceito a gente já chega numa forma mais prática, que é a forma da distância entre dois pontos, que diz o quê? Para saber a forma da distância entre dois pontos, para calcular essa distância, a gente pega o x do ponto A, eu quero a distância do A para o B, né? Pega o x do ponto A menos o x do ponto B. X de A menos x de B eleva ao quadrado. Aí, mais o y do ponto A menos o y do ponto B, também elevado ao quadrado. Então, x de A menos x de B ao quadrado, y de A menos y de B ao quadrado. Isso parece o quê? Cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Então, a igualdade de cateto é igual a quê? É igual a hipotenusa ao quadrado. Quem que vai ser a nossa hipotenusa? É a distância do A para o B. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se aqui eu tirar o quadrado daqui e passar para cá, o contrário de um quadrado é uma raiz quadrada. É a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, y de A menos y de B ao quadrado. Beleza? Isso aqui é a fórmula da distância. Tá gostando? Tá dando para entender? Aproveite, inscreva-se no nosso canal, acompanhe outros vídeos. Aqui a gente tem muito conteúdo legal, né?
Gostou do vídeo? Deixa o like no final. Então vamos lá, vamos aproveitar e calcular a distância do A para o B. Então a distância de AB vai ser igual, ó, pega o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é o 4. 4 menos o x do ponto B. X do ponto B. X do ponto B é 0. Sempre x é o primeiro, y é o segundo, ao quadrado. Mais y do ponto A. O y do ponto A é 0. Menos y do ponto B. 3 elevado ao quadrado. Ok? Tranquilo até aqui? Lembrando que se tu trocar a posição do A por B não vai mudar nada não. Então essa distância de AB vai ser igual a raiz de... Galera, zero não é nada, né? Na soma e na subtração zero não tem valor. Elemento neutro. Então ficou o quê? Ficou 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 3 ao quadrado, 9. Então, a distância de AB é a raiz de 16 mais 9, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Agora, digamos que nós queiramos calcular uma distância, eu não tenho um plano cartesiano, eu quero calcular a distância do G para o H, ponto G para o ponto H. A gente usa, galera, a mesma coisa. Tu nem precisa ter o plano cartesiano. Vou dar aqui uma separadinha na fórmula. Você vai direto para a fórmula. Distância de GH vai ser a raiz quadrada do x de G menos o x de H. Quem é o x do G? Menos 4. Quem é o x do ponto H? Menos 2. Então, ficou menos 4. Menos que é da fórmula, ó. Menos que é da fórmula. Quem é o menos 4? Botei aqui, o menos 4 é o x do eixo, é o x do ponto G, desculpa. E o menos 2 é o x do ponto H. Então, menos 2, no parênteses. Fechou, elevado ao quadrado. Vou botar até um colchetezinho para ficar mais bonito aqui, ok? Mais o y do ponto A. Quem é o y do ponto A? Não, Daniel, é o y do ponto G. Quem é o y do ponto G? Y do ponto G é 2. Menos o y do ponto H, 0. Quando tem 0 é legal, né, galera? Elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a raiz de. A raiz de. Vai ficar, ó, menos com menos. Menos com menos dá mais, beleza? Então, vai ficar menos 4 mais 2. Então, aqui, né, quem mandou no sinal for o maior, ficou menos, maior valor absoluto, subtrair. 4 menos 2 é 2. Aqui eliminei o 0, sobrou 2, também ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Raiz de 8. Então, para na raiz de 8. Se for exato, como vocês viram, coloca o valor exato. Se não for, vocês podem estar até simplificando essa raiz. Eu poderia pegar o 8, ó, fatorando, ó, por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Quando é uma raiz quadrada, a gente junta aqui, ó, de 2 em 2. Esse com esse, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então, a raiz de 8, ó, tá bem aqui, tá ficando tudo cheio já, né, galera? A raiz de 8 é igual a raiz de 2 ao quadrado, que é a junçãozinha que deu aqui. E sobrou o quê? Sobrou esse 2 aqui sozinho, ó. A raiz do que sobrou, 2. Quadrado com raiz dá para eliminar. Sobrou o quê, ó? 2 raiz de 2. Então, de forma simplificada, ficaria 2 raiz de 2. Então é isso, galera. Dá para quem está assistindo aqui o vídeo, aproveitar, treinar, calcular outras distâncias aqui, né? Espero que tenha dado para entender e até o nosso próximo vídeo.